CBN Entrevista, com Gelson Negrão. A pesquisa brasileira no topo do mundo. E quem nos levou até lá? Uma mulher que passou boa parte da carreira cercada pelo machismo, atacada pelo preconceito e estimulada a desistir com o argumento de que não daria certo. Para nossa sorte, a resiliência e o amor pelas bactérias venceram. A engenheira agrônoma e pesquisadora Mariângela Hungria é a primeira mulher brasileira laureada com o Prêmio Mundial da Alimentação, concedido pela Fundação World Food Prize. É o Nobel da Agricultura Mundial. Você tem ideia do que isso significa? O CBN Entrevista de hoje vai te ajudar a entender o tamanho da obra da doutora Mariângela e por que o prêmio é sim um feito histórico. Doutora Mariângela, bom dia, bem-vinda ao CBN Entrevista. Prazer enorme recebê-la aqui. Bom dia, o prazer é todo meu de estar aqui. Doutora, a senhora já processou a notícia do prêmio? Olha, não processei duas coisas. Primeiro, ter sido laureada, né? Que jamais sonharia na minha vida em atingir isso, que é o apogeu do apogeu da carreira que eu tracei para minha vida. E segundo, também ainda não consegui processar o impacto que está tendo em termos de notícia, de mensagens que tenho recebido. Tem sido extremamente gratificante. Aliás, como é que a doutora recebeu a notícia? Foi até meio engraçado, sabe? Porque esse aí, então, é conhecido Nobel da Agricultura, como Nobel da Agricultura, e até vou explicar aqui por quê. Por favor. Porque nas categorias do Prêmio Nobel, não tem a categoria produção de alimentos, agricultura, segurança alimentar, que é uma coisa fundamental para a humanidade. Daí, em 1970, a gente tinha um engenheiro agrônomo que se empenhou em terminar a fome do mundo. Como? Porque as pessoas estavam muito preocupadas, porque tinha a teoria malthusiana de crescimento exponencial da população, mas, ao mesmo tempo, a alimentação não estava crescendo, já estava faltando alimento. Então, se previa uma grande fome no mundo. Então, esse engenheiro agrônomo, através de melhoramento de plantas, principalmente de milho e de trigo, e adubação química pesada, ele provou que era sim possível aumentar muito a produção de alimentos. Ele conseguiu tirar milhões de pessoas da fome e deu uma perspectiva para a humanidade. Por causa disso, e como não tinha uma categoria de alimentação no Nobel, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1970. E daí, em 1985, ele criou uma fundação com o nome dele, onde ele resolveu que seria dado um prêmio equivalente ao Nobel em tudo, até em pompa, mas que fosse para essa categoria que ele achava mais importante. Então, veja, é o prêmio mais importante de alimentação do mundo, em geral ligado à agricultura, por isso que ele é chamado Nobel da Agricultura. Quando que eu ia imaginar aqui do interior do Paraná, sabe, lutando com todas as dificuldades que a gente tem de fazer pesquisa, desenvolvimento tecnológico no Brasil, eu ia lá receber esse prêmio. Foi telefone, foi e-mail? Então. Foi WhatsApp, SMS? É uma semana muito especial lá nos Estados Unidos, em Iowa, que é conhecido como o nome desse pesquisador era Norman Borlaug, então é conhecido como o Diálogo, Semana do Diálogo de Norman Borlaug, onde são discutidos os temas mais top da área de alimentação. E eu recebi por e-mail que eles queriam falar comigo, e o e-mail dava a entender que era para eu dar uma palestra lá. Nossa, eu me senti tão honrada. Então, nós marcamos uma videoconferência e eu comecei a falar loucamente ali, nem sei como eles não desistiram de dar o prêmio, falando essa aí é insana mental, porque eu estava muito feliz. Eu falei, olha, não acredito que vocês me convidaram para dar uma palestra, eu vou falar dos biológicos no Brasil, porque a gente tem sustentabilidade e tal, muito obrigado, uma honra enorme, já bloqueei a agenda, Daí eles pararam e falaram assim,
tudo bem, a gente pode falar agora? Eu fiquei envergonhado, falei, tá bom, desculpa, é que eu me empolguei, né? E eles falaram, não, você vai poder falar bastante, mas só que não é uma palestra, você ganhou o prêmio. Uau. E eu assim, que prêmio? Eles... O prêmio. Prêmio, né? E umas 3 vezes, mas que prêmio? Porque eu não podia acreditar, né? E daí eu comecei a chorar, fiquei muito emocionada. E eles falaram daí que tinha sido que eu não, o comitê, né, eles não podem falar quem é o comitê, mas que tinha sido inclusive por unanimidade, o que é raro lá, porque em geral a premiação divide em 2, 3 pessoas no mesmo ano. Então eu, né, mulher, já foram 56 laureados, eu sou só a 10ª mulher, eles também falaram que isso era muito importante, a primeira no Brasil, e sozinha, né? Nossa, é muita areia pro meu caminhão, viu? Você imaginou em algum momento, doutora, que chegaria a vez desse prêmio? Não, jamais. Foi algo pelo qual a doutora trabalhou? Não mesmo. Olha, inclusive eu acho assim que a vida tem me dado muita recompensa profissional. Eu já ganhei vários prêmios e eu jamais esperei ganhar todos esses prêmios. Esse ano, por exemplo, já fiquei muito emocionada com um que foi Mulheres na Ciência, por trajetória na área de ciências exatas do CNPq. O Conselho Nacional de Pesquisa sempre foi muito importante na minha carreira, porque eles ajudaram a financiar meu laboratório aqui em Londrina, que começou do zero. Então eu fiquei muito emocionada, eram 600 candidatas, né? E já também um Lenovo no exterior da Coreia do Sul, vários prêmios. Mas eu não sei, porque, olha, é um trator a vida da gente, tá? Porque é tanta coisa que a gente tem que fazer, a gente vai trabalhando, não tem tempo realmente para ficar pensando, eu vou, se possível, ganhar esse prêmio, aquele. A gente só vai trabalhando. Eu acho que, de repente, essa falta de compromisso em querer ganhar um prêmio, talvez atraia, viu? Porque atraiu para mim sem eu jamais pensar. É o que torna ainda mais especial a premiação. Exato. Doutora Mariângela, por onde a gente começa a descrever para o nosso ouvinte internauta a trajetória do seu trabalho? Às vezes as pessoas se interessam assim, perguntam quando que você começou a gostar disso? Pode ser por aí, pela infância? Por favor. Então, eu acho que era dessas crianças assim, que foram agraciadas com a felicidade de já saber o que é desde criança. Desde que eu me entendo por gente, eu tinha assim um espírito meio científico, eu ficava mexendo na terra, eu era daquelas crianças bem chatas que fica perguntando tudo e enche a paciência dos adultos, mas tinha uma pessoa que eu não enchia a paciência, que tinha muita paciência comigo, que era a minha avó. E minha avó era professora de ciências e ela estimulava muito, me explicava as coisas, ela trabalhava, dava aula em escola pública estadual, cuidava da casa, mas ela tinha sempre tempo para mim, para fazer experiência no quintal, para ler livros comigo. Ela tinha uns livros de ciência, mostrava as figuras. E daí, quando eu tinha 8 anos, ela me deu um livro, o título até assim, parece Indiana Jones, né? Caçadores de micróbios, e era a vida dos microbiologistas, todos homens, tá? E daí mas no dia seguinte eu falei, vó, eu quero ser microbiologista, mas fiquei com aquela dúvida, e acho que minha avó percebeu, sabe, porque realmente todos eram homens, mas quase todos ligados à medicina. Eu falei, mas não quero na área médica, não. Daí minha avó me deu a biografia da Madame Curie, né, que foi uma físico-química excepcional, ganhou 2 prêmios Nobel. Daí eu falei, nossa, pode ter mulher cientista, então quero ser uma cientista da área de microbiologia. Mas então eu não queria a área médica, e eu sempre me sentia muito triste quando eu via pessoas passando fome. E daí eu falei, vó, eu queria fazer alguma coisa para ajudar as pessoas a não passarem fome. Então era natural que eu fosse para agronomia, né? Então eu cursei engenharia agronômica na USP, em São Paulo, mas sempre com aquela ideia de que eu queria biológicos na agricultura. Então, realmente foi uma vocação desde a infância. Como é que foi cursar agronomia
numa época em que era um curso eminentemente para homens? Então, foi uma escolha, porque para produzir alimentos eu tinha que ir para agronomia. Era uma carreira extremamente masculina, né? Como todas as engenharias. Ainda hoje, a agronomia hoje ela está um pouco melhor, mas algumas engenharias são extremamente masculinas. E o pior, sabe, que eu acho assim, não é o fato de ser masculino, é o fato de ser muito machista, né? Porque você pode ter, esse que é o problema. Você pode ter 100 homens e não ter um ambiente machista, mas aquele era um ambiente extremamente machista. Em geral, as universidades de engenharia têm um ambiente, até hoje, infelizmente, extremamente machista. Eu converso muito com as engenheiras e elas contam dessas dificuldades. Então, ali naquele ambiente, e daí vamos voltar lá no Norman Borlaug. O que aconteceu? Ele tinha ganho o prêmio em 1970. Eu entrei na faculdade em 1976. E essa foi chamada a Era da Revolução Verde. Sim. Que era dele, né, dessa produção de alimentos usando altos níveis de adubação química. E olha lá, eu queria trabalhar com biológicos. Todo mundo falou que não tinha mínima perspectiva e realmente foi uma época muito importante para o Brasil. Foi a época que a gente entrou nos cerrados, começou a produção de alimentos, muita adubação química e foi muito importante. Só que não havia espaço para os biológicos porque achavam que os biológicos não poderiam desempenhar esse papel. Então estava eu lá, mulher, querendo trabalhar com biológicos, num ambiente machista, mas as coisas sempre podem piorar um pouquinho, né? Sério, doutora? E daí, no segundo ano da faculdade, ainda fiquei grávida de acidente. Nossa, foi um escândalo, sabe? Depois, logo depois também tive uma filha com necessidades especiais, então eu terminei a faculdade, veja só, eu era uma ótima aluna, sempre fui bastante estudiosa, mas cheia de preconceitos. Eu falo assim que eu era a pessoa mais improvável do mundo, porque era mulher com 2 filhas, uma com necessidades especiais e querendo trabalhar com biológicos. O que as pessoas falaram para mim, que eu nunca ia dar em nada, que eu tinha feito todas as escolhas erradas na vida, olha, nem falo quantas vezes eu ouvi isso. O que é que te sustentou na sua jornada? Acusado, sabe, isso aí era tantas pessoas falando que não ia dar certo, mas né? Eu nunca desviei 1 centímetro daquilo que eu tinha desejado para mim. Eu tive muitas oportunidades, a própria parte dos químicos, eu tive vários convites depois, eu queria trabalhar nessa área, era uma área também que tinha muito dinheiro para pesquisa. Sim. Porque, veja só, eu queria ser cientista, pesquisadora. Você está no início da carreira, você está cheio de gás, cheio de ideias, cheio de sonhos. É muito difícil você ficar numa área que não tem pesquisa, que não tem recursos, sim, que as pessoas não acreditam naquilo. Mas eu não sei, eu acho que essa convicção que era desde criança, eu nunca pensei em mudar de área, sabe? Eu falei, não, é isso que eu quero. Aí eu posso pagar minhas contas, é claro, tinha sim, família, tudo, eu tinha, né? Eu tive bolsa de mestrado, que era muito boa, dava para sustentar, depois de doutorado, já fui contratada no doutorado, então, eu falava assim, não quero ser rica, mas preciso pagar minhas contas, especialmente que minha filha mais nova precisava de tratamento médico especializado, né? Mas pagando as contas, eu quero fazer aquilo que eu acredito, aquilo que o meu coração fala que eu tenho que fazer. E sempre foi assim. Doutora Mariângela, e a Embrapa? Então, a Embrapa, o que aconteceu? Eu fiz também um mestrado lá em Piracicaba, na USP, e daí tinha essa mulher super poderosa, que era a mais poderosa do Brasil na minha área, e também tinha grande nome internacional. E ela ficava lá na Embrapa do Rio de Janeiro. Qual o nome? A doutora Joana Doberainer. Tá. Daí eu falei, nossa, então é com essa mulher que eu tenho que ir, senão também nunca vou conseguir emprego na área, porque ela mandava no Brasil, né? Na pesquisa do Brasil nessa área de biológicos e micro-organismos na agricultura. Daí ela me convidou, eu fui para lá fazer o doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a tese na Embrapa Agrobiologia.
E 8 meses depois que eu estava lá fazendo o doutorado, ela me chamou e falou assim, eu quero contratar você. E tinha uma fila de gente lá esperando. Eu só estava lá 8 meses, sabe? E daí fiquei, mas eu... improvável. Ela falou, é você e mais ninguém. A doutora Joana foi minha mentora científica. Eu acho assim que eu aprendi a ser cientista com ela, aprendi a batalhar. Ela batalhava muito por recursos para pesquisa. Eu aprendi com ela isso, que nós pesquisadores temos que ir à luta para conseguir esses recursos. E ela realmente era uma mulher brilhante. Ela inclusive foi candidata a Nobel de Química, né? Porque não tenho de produção de alimentos, nem de agronomia. Ela era engenheira agrônoma também. Ela era tcheca, mas se naturalizou no segundo ano que estava no Brasil, amava o Brasil e fez muito, muito pelo nosso país. E eu acho assim que ela era também não só uma cientista à frente do seu tempo, ela faria 100 anos o ano passado, nós até fizemos um workshop de homenagem para ela, fizemos também uma exposição que ficou lá no Congresso, muito bonita, dela e do César Lattes, também grande físico brasileiro que também faria 100 anos, mas eu acho também que ela era uma pioneira em direitos das mulheres. Porque, para você ver, né, eu estava lá, entendeu? Eu tinha 2 filhas, não tinha uma pessoa da família morando perto que pudesse me ajudar. E ela não viu essas limitações em mim. Havia homens ali, descompromissados, tudo. Não, ela viu o amor, quanto eu me dedicava à ciência. Então, ela nunca viu uma limitação pelo fato de eu ser mãe, de eu ter uma filha especial, que muitos homens falavam, isso aí vai dar trabalho, tem que levar a filha no médico, né? E isso foi há quase 45 anos atrás. Então, eu acho muito triste que ainda hoje a gente, quando eu ouço ainda hoje, assim, aquela mulher lá tem filho doente e tal, e o que dói mais é quando eu vejo ainda hoje esse tipo de preconceito vindo de mulheres em relação a mulheres. Das próprias mulheres. Então essa é uma outra grande qualidade da minha mentora, que eu vejo dela ser uma pioneira também nos direitos de mulheres e saber que, eu era mais improvável e ganhei, entendeu? Não tem nada a ver, sabe? Eu jamais seria uma boa pesquisadora se eu não tivesse sido mãe. Eu amo minhas filhas, elas que me impulsionaram, e quem mais me estimulou na vida foi minha filha especial, sabe? Porque eu realmente queria um mundo melhor para ela, e um mundo melhor para as pessoas com necessidades especiais, inclui um mundo com alimentação mais sustentável, com menos poluição, com menos tudo. Eu quero um mundo melhor para eles. E isso, sabe, quando você tem um filho, você ama muito, você quer fazer o melhor. Sem dúvida. Então foco e dedicação permanente. Eu nunca seria uma pesquisadora boa se eu não fosse mãe, eu acho. E eu também nunca poderia ser uma mãe boa se eu não fosse tão realizada profissionalmente como eu sou de pesquisa. Então, eu acho assim, a gente tem o direito de querer, não é todo mundo que quer ser mãe, não é todo mundo que quer ter uma profissão, mas a gente tem o direito de ser aquilo que a gente quer e ser 2 coisas ou 3 coisas, o que for, é nossa escolha e a gente faz o melhor que pode em todas elas. Doutora Mariângela, em 15 minutos de conversa, a senhora já citou pelo menos uma meia dúzia de vezes segurança alimentar. Atualiza a gente. Qual tem sido a contribuição da microbiologia no combate à fome e em defesa da segurança alimentar? Então, o que aconteceu? Eu trabalho com os micro-organismos em substituição parcial ou total aos fertilizantes químicos. Tá. E o que acontece? A agricultura, na larga escala que a gente faz no Brasil, não tem jeito, sabe? A gente precisa colocar fertilizantes químicos, porque é muita extração. Extração é diferente do que você está numa floresta ou numa pequena propriedade de agricultura orgânica, onde você consegue repor restos culturais, onde você tem a ciclagem de nutrientes da floresta. A agricultura, como nós temos aqui, produção de alimentos, a gente só tira. Então, a gente tem que repor
repor com fontes externas, e não existe fonte externa hoje de forma orgânica, natural, que consiga repor tudo que nós estamos tirando para a alimentação. O que acontece? Quanto mais a gente puder colocar biológicos em vez de químicos, melhor. E é isso que eu dediquei minha vida. Só que daí qual que foi a grande diferença que eu acho que também contribuiu para esse prêmio? Em 1991, daí eu deixei lá a Embrapa com a doutora Joana Doberainer e vim para Londrina, mais uma vez pelos meus amores, né, minhas filhas, que especialmente a mais nova, que precisava ter mais acesso à saúde, escolas especiais. E chegando aqui, eu comecei do zero, não tinha nada. Eu recebi um laboratório totalmente vazio. Mas, por outro lado, às vezes das dificuldades surgem as oportunidades. A oportunidade foi que daí ia ser meu grupo de pesquisa, que eu ia ser a líder, então eu tinha mais autonomia para aplicar aquilo que eu achava. E o que eu achava, conhecendo ainda os agricultores, aqui no Paraná, amo de paixão o Paraná, porque é o tipo de agricultor que eu gosto, de agricultura, é pequena, média, é muito ligada com sustentabilidade, mas eu vi assim, eu tenho que ter uma visão diferente do que o mundo está tendo de biológicos. Eu quero chegar para o agricultor e falar, você vai conseguir ter o máximo de produtividade, igual ou maior do que se usasse químicos, mas além disso você vai estar ajudando a saúde do solo e o meio ambiente. Eu não podia ter aquela visão de falar para ele que ele só ia ajudar o meio ambiente a fazer alguma coisa saudável. Então eu sempre selecionei micro-organismos e tecnologias que permitissem o máximo da produção. Perfeito. Essa foi uma visão única que escalasse no mundo. Ganhos também para o seu parceiro agricultor, né? Que o mundo estava selecionando muito só para ser ecologicamente correto, ambientalmente correto. Não, eu falei, vai ter que ter o máximo de produção. Não dá para ser romântico o tempo todo, né? Não dá. E a gente nem tem direito de pedir para o agricultor, você contribui para o planeta, mas produz um pouco menos, diminui seu lucro. Não dá. Então, eu acho que essa foi a visão diferente e daí trabalhando muito nisso, porque não é fácil, mesmo na natureza, você encontrar aqueles que vão ter o máximo de produção, porque não existe na natureza nada assim, você tem que realmente melhorar, que consiga produzir 6 mil quilos de soja, 14 mil quilos de milho, entendeu? Então você tem que trabalhar muito naquilo. E foi o que eu fiz. E o que aconteceu? Contribuir, né, não sozinha, com grupos de pesquisa, com pesquisadores e tudo. Também não é do dia para a noite, olha, ao todo tenho 4 décadas de pesquisa com isso, mas hoje o Brasil tem a liderança no uso desses micro-organismos na agricultura. E só para ter uma ideia, né, a soja é meu carro-chefe, trabalho aqui em Londrina, na Embrapa Soja. Só no caso da soja que a gente consegue substituição total do fertilizante nitrogenado, a economia na última safra, porque a gente deixou de importar e usar fertilizante nitrogenado na soja, foi de 25 bilhões de dólares. Bilhões de dólares? Bilhões. Olha essas bactérias maravilhosas, por isso que eu sabia desde criança que eu amava esses micro-organismos. E tão importante quanto isso, no Brasil, a maior contribuição de emissão de gases de efeito estufa é na agropecuária. Ao contrário dos Estados Unidos, Europa, que são as indústrias, o setor automobilístico. Então, a nossa contribuição é que só nesse caso da soja, de novo, a gente deixou de liberar 230 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Então, esses micro-organismos realmente contribuem muito para a produção de alimentos. Sem eles, hoje, não tenho dúvidas de falar que nós não seríamos os maiores produtores e exportadores de soja, só por causa dele, porque seria inviável economicamente. E soja, só um exemplo, né? Ela é muito importante na nossa alimentação. Às vezes eu encontro pessoas que falam assim, não como soja. Eu falo, isso é que você não pensa. Você come frango, você come ovo, você come porco, você toma bebida láctea, come biscoito. Começa a ler lá que você vai ver como você come soja e não está sabendo. A engenheira agrônoma e pesquisadora da Embrapa Soja, Mariângela Hungria, primeira mulher brasileira laureada com o Prêmio Mundial da Alimentação,
O Nobel da Agricultura, concedido pela Fundação World Food Prize, é a nossa convidada de hoje aqui no CBN Entrevista. Doutora Mariângela, ainda sobre segurança alimentar, esse é um tema sobre o qual você também trata na academia, correto? Eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências e, naturalmente, como sou agrônoma, né, eles já pensam na produção de alimentos e segurança alimentar. Então, me deram para um grupo de trabalho para eu pesquisar sobre, dar posicionamentos da academia em relação à segurança alimentar. Daí foi muito legal, porque eu estudei bastante, uns 6 meses, procurei os maiores especialistas no Brasil e vi que não, sabe, na verdade, isso que eu sempre pensei estar contribuindo, né, a produzir mesmo alimentos, assim, tipo, responsável por uns 30%, 40% só da segurança alimentar. Tem muita coisa ali envolvida, são políticas públicas, entendeu? Levantamento de dados, por exemplo, políticas, economia, por exemplo, você fala assim, não, tenho que dar uma Bolsa Família para uma família dar alimentação para os filhos. Sim, mas qual vai ser o valor desse Bolsa Família? Entendeu? Então você tem que fazer todas as ciências econômicas para saber qual é o valor mínimo lá que você tem que dar. Outra coisa, onde vão estar essas famílias? Ciências de dados, entendeu? Levantamento de dados. Educação. Educação é fundamental, porque educação para a gente ter uma nova geração que vai ter acesso à qualidade nutricional, saber o que vai comer. Até eu vi essa semana no jornal o José Graziano, né, nosso papa de falar de fome no Brasil, ele falando que hoje é muito mais difícil controlar no Brasil a obesidade do que a carência alimentar. Então, a gente tem que ensinar a nova geração a comer alimentos nutritivos, isso é educação, isso é escola, e que perpassa, então, todas as ciências, até a própria comunicação aqui que você está, porque a gente precisa muito da comunicação, mais do que nunca, para ter ouvintes que ouçam as notícias corretas e não as fake news. Doutora, é desse trabalho da Academia Brasileira de Ciências que nasce Segurança Alimentar e Nutricional, o papel da ciência brasileira no combate à fome, trabalho organizado pela doutora Mariângela Hungria. Aliás, acabei de receber o livro incrível, maravilhoso. Com dedicatória dizendo que eu sempre fui sua fã, tá? Muito obrigado, doutora. De quando é o livro, doutora? O livro foi do ano passado, ele está disponível em PDF gratuitamente. Perfeito. É só entrar no site da Academia Brasileira de Ciências. Por sinal, há várias publicações lá bastante interessantes que podem ser baixadas gratuitamente, sobre evolução, sobre problemas nacionais de ciência e tecnologia. E o livro, ele coloca tudo isso, são todas as ciências, cada expert numa ciência, e a conclusão dele é isso aí: segurança alimentar não é um problema de uma ciência, é interdisciplinar, que tipo, não adianta produzir alimentos se as nossas crianças não sabem comer adequadamente, só um exemplo, e também que não é só um setor. Tem que ser resolvido o problema com o setor governamental, o setor então o setor público, sim, o setor privado e o terceiro setor. Somente a união de todas as ciências, de todos os setores, a gente vai ter segurança alimentar. Porque, olha, é uma vergonha. Na pandemia, a gente saiu o dado de que a gente estava conseguindo produzir no Brasil alimentos que seriam suficientes para alimentar 800 milhões de pessoas no mundo. Mas a gente estava com 33 milhões de pessoas no Brasil com insegurança alimentar grave, que quer dizer, aquela que a pessoa acorda não sabe se vai ter uma refeição no dia. Como que pode isso? Acabou a pandemia, voltaram os programas sociais, e esse valor já diminuiu, mas ainda são milhões de pessoas em insegurança alimentar aqui. Então é uma vergonha que nós, hoje, o terceiro maior
país produtor de grãos do mundo tenha uma pessoa que fosse sem acesso à comida no nosso país. Então, a gente tem que se unir para resolver esse problema. Doutora, deixa eu trazer aqui a conversa de novo para o campo da pesquisa. A área de pesquisa recebe no Brasil todo o apoio que precisa, dada a contribuição que entrega? Nossa, é piada? Mas imagina a dificuldade que é a gente fazer pesquisa no Brasil. Eu falo sempre que é uma vocação, realmente tem que ter vocação e que a gente não faz pesquisa, a gente faz milagre, porque é uma irregularidade, uma carência de recursos. Infelizmente, a pesquisa, a ciência não é vista como uma coisa que leva à soberania nacional. Por quê? Mesmo, às vezes, pesquisa básica, a pessoa fala, não sei por que quer estudar isso. Não sabe, porque a gente tem que avançar no conhecimento, senão a gente fica na dependência externa desse conhecimento. Sem dúvida. O que ocorre agora, por exemplo, nas ferramentas de inteligência artificial e tudo, a gente vai ficando na área de vacinas que nós sofremos, então a gente precisa ter o conhecimento para não ter a dependência externa, senão nós seremos meros importadores de tecnologias que realmente vai trazer um grande prejuízo para a gente. Até a ciência que seria mais aplicada. Por exemplo, você não imagina a frustração que é você ter o conhecimento, você saber fazer melhor do que os outros às vezes, você saber que aquilo vai trazer no meu caso, um produto que pode revolucionar a agricultura, mas você não ter os recursos para fazer a pesquisa que vão poder levar ao registro daquela tecnologia, daquele micro-organismo. E a gente está tendo, eu falo, olha, já tem mais de 4 décadas então de pesquisa. Hoje eu vejo uma situação que é a pior que eu já vi em toda a minha carreira, porque a gente não tem, por exemplo, nós estamos dependendo de emenda parlamentar. Meu Deus. Eu tinha uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária que tem bancos de germoplasma mais ricos do mundo. Que fez do Brasil líder mundial na produção de soja. Exato, mas que pode perder tudo em 4, 5 anos. Então você vai lá pedir para um deputado, para um senador, um recurso para não ter que desligar a câmara fria que vai manter milhares e milhares de germoplasma de várias culturas resgatados das mais diversas condições. Então é uma condição vexatória, viu? Deveria ter realmente ser considerado como um programa de governo. Como a gente muda isso, doutora? Isso aí não sei, cada vez eu acho os políticos mais complicados, viu? Então, deveria ser uma coisa realmente ligada à Constituição. Existe lá na Constituição, mas não é respeitado. E o problema é que muda de governo, então é aquela coisa. Daí tem a descontinuidade, porque ninguém quer continuar o programa do outro. Sim. Quer fazer o próprio programa, e daí zera tudo, demora 3 anos para entrar nos eixos, e daí já acabou o mandato, já vem outro. Então a gente deveria ter uma posição mais neutra em relação a políticos. Devia ser uma política pública sem estar relacionada a políticos. Você entende que de alguma forma seu prêmio e o reconhecimento internacional podem influenciar? Olha, eu acho que eu realmente nunca imaginei que ia ter essa repercussão. Eu tenho falado muito, especialmente o caso que eu mais conheço, que é da Embrapa, que, olha, o Brasil hoje é potência agrícola, grande parte, eu acho que a maior parte devido à Embrapa. E a Embrapa não está valorizada o suficiente, conforme eu falei, nós podemos ficar parados no tempo e no espaço, e eu quero chamar a atenção isso, sabe, da valorização de uma empresa fantástica, uma empresa pública. O que eu decidi minha carreira e o que é maravilhoso numa empresa pública? Ela devolve para a sociedade. Sem dúvida. Tá? O setor privado é muito importante, mas o setor privado, ele quer respostas de curto prazo que tragam lucro. Meu próprio caso do biológicos, que empresa que teria investido 4 décadas numa pesquisa, que começou lá, não era totalmente desacreditada, mas ela acreditou e possibilitou isso.
Um plantio direto que preserva os nossos solos, acabou com os problemas de erosão dos nossos solos e que hoje também somos os líderes mundiais, são quase 35 milhões de hectares em plantio direto. Sistemas incríveis como integração lavoura-pecuária, isso não dá lucro. Lucro ali para a Embrapa, para o governo, ele dá lucro para toda a sociedade, entendeu? Própria viabilização da agricultura. Aliás, a gente precisava encontrar uma maneira, criar dispositivos para monetizar a pesquisa, para retroalimentar a pesquisa com os lucros que ela gera. Porque olha só... Eu diria ganhos, né? Porque veja só, eu já vi, por absurdo que possa parecer, e não é uma, duas vezes, às vezes sai lá, empresas deficitárias do governo brasileiro. E como a gente chama, nós somos públicos, mas chama empresa brasileira, a gente entra lá, somos sempre listados lá como se a gente desse um déficit. Por quê? Meu Deus. Porque a gente não vende nada, a gente dá tecnologia, pode até fazer parceria para lançar com público-privado, para lançamento de produtos, mas não vem nenhum lucro para a Embrapa. E o que acontece? Então, a gente é considerado deficitário, porque a gente não tem lucro. Agora, a gente tem até uma metodologia que eu gosto muito, que chama balanço social, que vê um retorno, os economistas fizeram isso. São jeitos de você ver quanto que reverte para a sociedade em termos econômicos mesmo, mas que não diretamente em lucro para como impacta a vida das pessoas, né? Então, o último indicou que cada R$1 investido na Embrapa deu um retorno à sociedade de R$25. Então, isso não é deficitário. As pessoas têm que compreender isso. Vamos falar sobre mulheres na pesquisa? Vamos. Mudou muito desde que a senhora abriu essa picada com facão no meio do mato contra todas as possibilidades, contra tudo e contra todos. Qual que é a realidade hoje da presença feminina na pesquisa, doutora? Olha, eu tenho ficado até muito sensibilizada porque eu tenho recebido muitos e-mails, WhatsApp, telefonemas e tudo, de mulheres falando como elas estavam contentes, se sentindo representadas e felizes por eu ter esse prêmio, que elas realmente viam possibilidades de crescimento e falando de muitas dificuldades que elas passam. Então, as coisas melhoraram nesses 40 anos, melhoraram, mas não melhoraram tanto. Nós ainda temos, especialmente nas áreas das engenharias, as mulheres sofrem bastante. Por exemplo, no Conselho Nacional de Pesquisa, é por volta só de 30% das mulheres que são pesquisadoras nas áreas das engenharias. A gente está falando de machismo, doutora? Ou é por exemplo, as mulheres, não adianta, por exemplo, cuidados com criança, cuidados com pais idosos, tudo isso. É a mulher que acaba assumindo, entendeu? Sim. Então, de repente, se você usa critérios extremamente mais ligados ao homem, por exemplo, produtividade, número de trabalhos e tal, as mulheres podem sair perdendo, entendeu? Então a gente tem que até ver novos mecanismos de avaliação, principalmente porque eu acho que a nova ciência, assim como a nova agricultura, eu gosto de falar isso, ela é muito mais feminina. Tá? Porque antes o que eu vejo nos cientistas, nos pesquisadores até então, era um perfil muito masculino. Como que é o perfil masculino do pesquisador típico que eu conheço? Assim, muito minha carreira, entendeu? Meu status, meu prêmio, meu tal. Das mulheres é diferente, é o que eu falo, não é a Maria Jungria que ganhou, é todo o grupo de pesquisa, todos os alunos, ex-alunos, porque eu jamais seria alguém sem tudo, é minha empresa, é tudo, entendeu? Então as mulheres, elas dialogam melhor com todos os setores, entendeu? Elas constroem ideias baseadas em várias opiniões e ideias assim são mais robustas, com maior probabilidade de dar certo. No campo, por exemplo, da agricultura, a mulher é muito ligada à sustentabilidade, então ela não quer aquela coisa de
eu vou derrubar mais árvore, ir lá numa área nova e começar a plantação. Não, ela vem muito buscando, pergunta como que eu posso aumentar a produtividade na minha área, mas eu quero também saber da saúde do solo, ela mais preocupada com o ambiente e muito de deixar um legado para as novas gerações. Então, eu acho que nós ainda, embora hoje, por exemplo, você pegue, pegando o exemplo do CNPq, a gente tem até mais mulheres hoje do que homens lá, acho que está 51%, uma coisa assim. Nas lideranças, por exemplo, no próprio CNPq, aquelas com bolsa mais alta, maior produtividade, tudo, é sempre muito masculino ainda, porque mostra isso, que até os sistemas de avaliação, eles precisam ser reestudados para ter uma visão que também inclua mais as mulheres. Eu vou pegar de novo o exemplo, ou a força do exemplo da sua conquista. De que forma o prêmio pode ser um catalisador, pode ser um influenciador, ou pode mudar essa realidade da pesquisa, da presença feminina no campo da pesquisa, doutora? Ou eu estou sendo romântico? Não, eu acho, conforme eu falei, tenho visto muito impacto de mulheres que falam assim, nossa, vendo que você chegou, eu também vou, eu vou batalhar. E muito interessante também, sabe, que não são só mulheres jovens, né, até crianças, meninas, né, assim, eu posso então ser cientista, e eu sempre falo que meu recado é sempre assim, nunca liga para um não, porque mais não que eu ouvi na vida é impossível. Seja o que você quiser, entendeu? Também não aceite que falem o que você deve ser. Você tem que escolher aquilo que você quer fazer, porque daí você vai fazer bem feito. Então, a gente quer ajudar a inspirar essa geração. Mas também eu acho muito interessante e que me toca especialmente o coração, é que várias mulheres, isso até homens, sabe, que tem filhos especiais, que a gente encontra muitas dificuldades, tem que dedicar muito tempo a eles, às vezes a sua carreira pode sofrer num determinado período de doença. Nossa, às vezes muitas lágrimas, sabe, chegando, nossa, eu nunca achei que eu ia conseguir ser alguém profissional bom, mas você conseguiu, você tem uma filha especial, então eu posso conseguir. Isso aí, então, esse derrete meu coração, tá? Planos para o futuro, doutora? A pesquisa não para, obviamente, né? Não, e eu quero terminar minha carreira, eu já comecei há alguns anos, aí uns 8, 10 anos, eu quero terminar minha carreira com biológicos em pastagens. Pastagens, por quê? A área que a gente tem hoje no Brasil com pastagens é mais de 2 vezes a área que a gente tem com todas as outras culturas, tá? E é nosso pior problema ambiental. Tá. Por quê? 60% a 70% dessas pastagens estão em algum estágio de degradação. E a gente está selecionando micro-organismos e temos resultados excelentes mostrando que eles podem ajudar muito a recuperação dessas áreas de pastagem degradada. Então, veja só, tem aquilo que a gente chama de lotação de cabeças de gado. Hoje é péssima no Brasil, muito baixa. A gente melhorando, e a gente tem visto que melhora não só a produção de alimento, como a qualidade do alimento produzido para o gado nessas pastagens, a gente pode botar todo o gado que a gente tem hoje em menos da metade da área que a gente tem com pastagem e liberar tudo isso para a agricultura. Perfeito. Então a gente pode duplicar, triplicar toda a produção de todas as culturas que a gente tem no Brasil, sem derrubar uma árvore. E é nisso que eu queria... porque realmente, olha, falar em derrubar árvore para produzir mais alimentos é coisa de mau agricultor. A gente tem tecnologias, disponíveis, grande parte da Embrapa e tudo, de aumentar a produção na mesma área, sabe? É só pôr a tecnologia certa e fazer as coisas certas que consegue. Então, a gente vamos lutar para não ter que derrubar nenhuma árvore, preservar essa nossa riqueza de florestas, de todos os ambientes, de todos os biomas que a gente tem e produzindo 2, 3 vezes mais alimentos. Doutora Mariângela, quando será a premiação? Dia 23 de outubro, mal posso esperar. Estados Unidos? Estados Unidos. E a senhora terá o seu espaço de fala, claro. Finalmente, né? Doutora Mariângela Hungria, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender.
Parabéns pelo prêmio e parabéns pela sua jornada. Ela é inspiradora, tá? Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar falando de como a gente precisa dar suporte à pesquisa, à ciência, às mulheres, inspirar novas meninas a serem o que elas quiserem. Uma oportunidade incrível aqui no seu programa. Conforme eu falei na dedicatória, sempre fui sua fã, tá? Muito obrigado, adorei. Um bom fim de semana pra senhora, tá? Obrigada. E leve um abraço pros seus parceiros de laboratório também, né? Claro. A todo o seu time da Embrapa, né? Sim. Porque a gente tem enorme respeito. Muito obrigada. O programa de hoje contou com o apoio de produção de Giovana Valério e finalização de Fabiano Alves. O CBN Entrevista já está disponível em nossas plataformas digitais. Visite também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Um excelente fim de semana a todos. Bem-vindo inverno e até sábado. Tchau! CBN Entrevista com Gelson Negrão.